Demônios ensinarão, e as pessoas ouvirão. Agora, imediatamente, quando as pessoas ouvirem algo assim, elas dirão: bem, não, as pessoas não ouvirão demônios porque sabemos que eles são maus. Mas, neste vídeo, quero mostrar que não apenas os demônios ensinarão e terão pessoas ouvindo a eles, mas as pessoas darão um passo adiante e buscarão ensinamentos demoníacos. Em segundo lugar, quero mostrar como os demônios se apresentarão para atrair pessoas. E finalmente mostrarei como você pode identificar ensinamentos demoníacos, porque nem sempre é abertamente maligno quando apresentado a você. Mas antes de mergulharmos nesses pontos, se você olhar para a sua história, encontrará diferentes incidentes e eventos onde as pessoas foram desviadas por ensinamentos demoníacos ímpios. Cultos não são novidade. Um culto pode ser definido como uma religião ou seita religiosa, geralmente considerada extremista ou falsa, com seus seguidores frequentemente vivendo de maneira não convencional sob a orientação de um líder autoritário ou carismático. A revista The New Yorker uma vez escreveu um artigo intitulado "O que torna um culto um culto?". A linha entre delírio e o que o resto de nós acredita pode ser mais turva do que pensamos, não é verdade? Quantas vezes você viu algo estranho ou até demoníaco, mas ainda assim haverá pessoas que apoiam essa mesma coisa? E quero dizer, você só precisa olhar para alguns dos cultos que foram documentados e você verá o que quero dizer. Aqui está um caso envolvendo Jim Jones, o líder do Templo do Povo nas décadas de 1950 a 1970. A Rolling Stone escreveu o seguinte: até os ataques de 11 de setembro, a tragédia em Jonestown, em 18 de novembro de 1978, representou o maior número de baixas civis americanas em um único evento não natural. É tão incompreensível agora quanto era então que mais de 900 americanos, membros de um grupo religioso baseado em São Francisco, chamado Templo do Povo, morreram após beber veneno sob a insistência de seu líder, o reverendo Jim Jones, em um assentamento isolado na selva da América do Sul. Depois há outros casos, como o culto Heaven's Gate. Foi relatado que, na década de 1970, Marshall Applewhite e Bonnie Nettles passaram a acreditar que eles eram as duas testemunhas referenciadas no capítulo 11 do Apocalipse na Bíblia. Este culto terminou em tragédia. Estes são apenas alguns exemplos, mas a maioria dos casos repete o mesmo padrão. Há um líder que é um tanto carismático e ele ganha uma congregação ensinando algum tipo de nova doutrina. Então os membros do grupo ficam de tal forma mesmerizados por esse líder que seguem todas as suas instruções sem questionar. E mais frequentemente do que não, isso leva à tragédia. Há muitas pessoas que subscrevem ensinamentos demoníacos. Todos nós conhecemos igrejas, ministérios e pastores que têm milhares e milhares de seguidores. Eles têm grandes edifícios de igrejas com belas arquiteturas, há riqueza e há equipes de adoração premiadas. Mas o evangelho que é pregado lá não tem nada a ver com arrependimento ou morrer para si mesmo. Mas depois há igrejas, ministérios e pastores com congregações muito menores, equipes de adoração menos glamurosas e edifícios de igrejas modestos. Mas a grande diferença é que eles pregam Jesus. Eles pregam o evangelho completo e verdadeiro que está na Bíblia. Eu sei que preferiria pastorear uma igreja lutadora, pregando a verdade, do que pastorear a igreja mais rica da América e pregar mentiras e lisonjas. Então, voltando à linha de abertura, demônios ensinarão e as pessoas ouvirão. A afirmação vem de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz: agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a própria consciência cauterizada com ferro quente. Demônios não são visíveis. Você não pode literalmente vê-los.
No entanto, eles estão em operação neste mundo. Se os demônios fossem visíveis e abertamente vistos, ninguém jamais os ouviria ou se sentaria na presença deles. Então aqui está o que o diabo faz. Ele usará um pregador, alguém que é carismático, alguém que parece relatável e parece um cristão e soa como um cristão. Mas a coisa-chave é que essa pessoa terá um espírito enganador e ele ensinará doutrinas de demônios. Então, efetivamente, algumas igrejas são lideradas por demônios porque seu pastor é um falso mestre que apresenta doutrinas e crenças que afastam as pessoas da verdade da palavra de Deus. Elas frequentemente aparecem como ideologias atraentes, mas são inspiradas pelas forças das trevas. A maioria dos falsos mestres viverá vidas que são hipócritas. Eles falarão sobre arrependimento, mas eles mesmos vivem em adultério. Eles falarão sobre dar, mas eles mesmos serão materialistas. Eles falarão sobre amor, mas ainda assim não demonstrarão o amor de Cristo para as pessoas ao redor deles. Mas o que é ainda pior do que isso é o fato de que eles ensinarão uma falsa doutrina, uma doutrina demoníaca. E aqui estão algumas maneiras de identificar doutrinas demoníacas. Doutrina demoníaca número 1. A mentira do diabo é que você precisa se livrar do chamado velho evangelho na Bíblia e aplicar um novo evangelho moderno aos tempos em que vivemos. Os tempos são diferentes. O contexto é diferente, portanto, precisamos nos adaptar. Mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado por Deus. Como já dissemos, agora digo novamente, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente do que aceitaram, que seja amaldiçoado por Deus. Doutrina demoníaca número 2. Assim chamados mestres e pregadores raciocinarão que a única maneira de ganhar o mundo é tornar Cristo mais aceitável para o mundo. Eles argumentarão que a única maneira de fazer o mundo vir à igreja é tornar a igreja como o mundo. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: quem, portanto, quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. João, capítulo 15, versos 18 a 19 diz: se o mundo os odeia, lembrem-se de que me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Como é, vocês não pertencem ao mundo, mas eu escolhi vocês fora deste mundo. É por isso que o mundo os odeia. Vamos dar uma olhada no impacto das doutrinas dos demônios. Quando você ouve doutrinas de demônios, é como um navio navegando em águas perigosas, sem uma bússola confiável. Essas doutrinas o levarão fora do curso. Você acabará no caminho largo em vez do caminho estreito. Você acabará comprometendo-se com o pecado e justificando o pecado. Falsos ensinamentos podem ter um grande impacto em nossa fé e vidas espirituais. Eles podem nos levar a compromissos morais, crenças destrutivas e um afastamento das verdades fundamentais do cristianismo. Eles podem distorcer nossa compreensão de Deus, seu amor e seu propósito para nossas vidas. Agora, para nos proteger contra essas doutrinas enganosas, devemos diligentemente estudar a palavra de Deus. Devemos estar tão cheios do Espírito Santo para que possamos discernir o que se alinha com a verdade bíblica. Assim como um especialista em falsificações estuda a moeda real para reconhecer notas falsas, precisamos nos imergir na genuína palavra de Deus para reconhecer falsos ensinamentos. Imagine um castelo rodeado por uma fortaleza poderosa. Ao construir nossa fé sobre o sólido fundamento da palavra de Deus e permanecer vigilantes, nos fortificamos contra as doutrinas enganosas dos demônios. Preste muita atenção a quem você está ouvindo quando se trata do Senhor. Há pessoas por aí que dirão Deus, mas nunca o nome de Jesus Cristo. Há pessoas que lhe dirão todo tipo de coisas sobre como acreditam no Altíssimo e em um poder superior, mas essas pessoas nunca confessarão o nome de Jesus Cristo.
A tradução amplificada de 1 João capítulo 2, verso 18, pinta um quadro detalhado para nós ao dizer: Filhinhos, é a última hora, o fim desta era, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, aquele que se oporá a Cristo e tentará substituí-lo, até agora muitos anticristos, falsos mestres apareceram, o que confirma nossa crença de que é a última hora. Você vê, alguém com o espírito de anticristo pregará tudo, menos o evangelho de Jesus Cristo. Você pode identificar se uma pessoa está sob o espírito de anticristo ou não, porque suas crenças e doutrina estão fora de Jesus Cristo. O anticristo é o opositor de Jesus Cristo. E assim, antes de aceitar a palavra de qualquer pastor, qualquer profeta ou apóstolo, antes de aceitar e receber a palavra deles, certifique-se de que você conhece a palavra de Deus por si mesmo. 2 João, capítulo 1, verso 7, diz: Porque muitos enganadores saíram pelo mundo, aqueles que não confessam a vinda de Jesus Cristo em carne. Tal pessoa é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores que negam Jesus Cristo estão sob o espírito do anticristo. Portanto, certifique-se de que o ensino que você está ouvindo segue a palavra do Deus vivo. Não aceite um evangelho diluído, seja crítico em sua escuta. Segure a palavra de Deus em uma mão e ouça atentamente sempre que ouvir alguém que afirma ser um homem ou mulher de Deus. Teste o espírito por trás deles, discernindo se estão avançando o evangelho de Jesus Cristo ou estão promovendo sua própria agenda. Eles professam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles confessam que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Eles exaltam o nome de Jesus e o colocam acima de todos os outros nomes. Veja, uma pessoa que está presa pelo espírito do anticristo não pode fazer isso. Eles não podem. Eles não darão toda a glória a Deus. O inimigo de Cristo nunca apontará você para sua direção. Eles nunca o apontarão para se arrepender e mudar sua vida. Em vez disso, eles apontarão para sua inteligência. Eles apontarão para seus talentos e dons. Eles apontarão para si mesmos, porque não suportam se humilhar e louvar o nome de Jesus Cristo. Portanto, não perca seu tempo e energia tentando pesquisar a identidade do anticristo. Em vez disso, invista seu tempo em realmente conhecer a Deus. Realmente conhecê-lo para que você seja capaz de discernir o espírito por trás de qualquer pessoa que esteja diante de você e afirme ser enviada pelo Senhor. Uma coisa que a Bíblia claramente nos diz é que entre o povo de Deus há lobos em pele de ovelha. Entre nós há pessoas que parecem ser uma coisa, mas por dentro elas são algo completamente diferente. Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz: Conheço suas obras, seu trabalho, sua paciência, e que você não pode suportar os maus. E testou aqueles que dizem ser apóstolos, e não são, e os achou mentirosos. Onde você encontra apóstolos? Eles não estão em salas de aula de universidades, eles não estão em museus ou em filmes, eles estão na igreja. Pense sobre isso. Porque mais a Bíblia diria em Mateus, capítulo 7, verso 15, Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. E assim minha mensagem para você é ser cuidadoso. Cuidado com lobos em pele de ovelha. E deixe-me explicar como você nota essas pessoas, como você pode identificá-las. Para começar, você precisa primeiro entender que um lobo em pele de ovelha é simbólico de um indivíduo que parece inofensivo. A ênfase está em parece. Eles parecem não representar ameaça, muito parecido com uma ovelha. Na verdade, essa pessoa pode realmente parecer ser gentil. Essa pessoa pode parecer estar cheia de conhecimento sobre as coisas de Deus. Mas por dentro, em seu coração e nas profundezas de sua alma, eles são um lobo voraz, por dentro cheios de ódio, cheios de maldade. E eles vêm com a intenção de enganar. Cuidado com essas pessoas. A principal coisa que elas vêm fazer é enganar. Elas vêm para enganar e espalhar o engano.
Observe como a Bíblia diz falsos profetas. Observe como Apocalipse, capítulo 2, verso 2 diz: Você testou aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Lobos em pele de ovelha sempre desejam ter um segmento. Eles podem estar em uma posição de liderança ou dentro da congregação, incitando discórdia e desarmonia. Então você deve evitar esses tipos de pessoas. Romanos capítulo 16, versos 17 a 18 diz: Agora rogo-vos, irmãos, notem aqueles que causam divisões e ofensas contrárias à doutrina que aprenderam, e evitem-nos, pois tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas seu próprio ventre, e por palavras suaves e lisonjeiras enganam os corações dos simples. Agora, quero chamar sua atenção para o fato de que a palavra de Deus diz: por palavras suaves e lisonjeiras, eles enganam os corações dos simples. Lobos em pele de ovelha adoram falar, adoram usar palavras suaves e enganar. Na verdade, seu engano será frequentemente encontrado em suas muitas palavras. Você nunca os ouvirá pregar o evangelho puro de Jesus Cristo. Você nunca os ouvirá pregar o evangelho do arrependimento e da santidade. Não, eles não pregarão as Escrituras. Em vez disso, eles confiarão na teologia, confiarão na filosofia, confiarão na academia e em todo tipo de coisas. Mas nunca falarão de um lugar que está enraizado na palavra de Deus. Então você deve estar ciente e certificar-se de que seus ouvidos espirituais estão abertos e você está ouvindo com ouvidos de discernimento. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5, diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo seus próprios desejos, porque têm comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos mestres, e desviarão seus ouvidos da verdade, e se voltarão para fábulas. Mas você seja vigilante em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra seu ministério. Entenda que se você está ouvindo alguém que lhe diz que Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, essa pessoa é um enganador e não há verdade nela. Tenha cuidado com quem você ouve. Eles são um lobo em pele de ovelha. Eles falam Jesus Cristo, eles pregam a verdade de Jesus Cristo. Eles afirmam claramente que não há outro caminho para chegar ao céu, além de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja, alguém que é um lobo em pele de ovelha torcerá a verdade. Eles turvarão as linhas e manipularão. Eles lhe dirão coisas como: faça boas ações, seja uma boa pessoa, é tudo o que você precisa e você estará bem. Mas isso não é a verdade. Ser uma boa pessoa é uma coisa boa, sim, mas você ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, mente e alma. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Você removeu todos os ídolos em seu coração? Veja, a Bíblia nunca menciona que tudo o que você precisa fazer é ser uma boa pessoa. Isso é o que é chamado de ser morno. Se você não tomar cuidado, povo de Deus, não vamos comprar qualquer outra doutrina além daquela que é a Bíblia. Não vamos cruzar as linhas, mas devemos ver as coisas como elas são. O que é bom, santo e aceitável ao Senhor não deve ser misturado com ações que achamos. A ênfase está no que achamos. A palavra de Deus é clara quando diz que eles serão conhecidos por seus frutos. Eles podem se vestir em pele de ovelha, mas seus frutos são o que os denunciará. Quanto a você e eu, os frutos que produzimos devem ser amor, alegria, paz, paciência, bondade, autocontrole e gentileza. Então, oro para que você seja um filho de Deus que seja diligente e alerta. Oro para que você seja protegido e seguro pela verdade que está no Evangelho de Jesus Cristo. Oro para que você nunca caia vítima de um lobo em pele de ovelha, mas sim que você tenha discernimento, que você tenha visão clara para ser capaz de distinguir o que é doutrina sã e o que é engano. Oro para que você continuamente permaneça perto do lado de Deus, vivendo sob a proteção de sua armadura e cobertura.
Que Ele abra seus olhos espirituais e ajude você a perceber quando estiver olhando diretamente para o engano. Há uma tendência entre os crentes de gravitar em direção às escrituras de proteção, esperança e misericórdia, mas ignorar escrituras como Tiago, capítulo 2, verso 19, que diz: você acredita que Deus é um só, faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. O reino espiritual é tão real quanto a tela à sua frente. Demônios são tão reais quanto os anjos que amamos ler quando se trata de nossa proteção. Demônios não são nada a temer ou ter medo, porque somos oferecidos poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, isso não é desculpa para ser ignorante do fato de que demônios, espíritos impuros e malignos ainda operam no mundo hoje. Se você não sabia, demônios podem ver. Eles têm olhos e podem reconhecer quem é essa pessoa ou quem é aquela pessoa. Apenas leia Marcos capítulo 3, verso 11, e você verá que diz: e sempre que os espíritos impuros o viam, caíam diante dele e clamavam: você é o Filho de Deus. Eles o viam e eles sabiam. Para levar isso um passo adiante, demônios podem ensinar, embora falsamente, mas eles ainda podem possuir uma pessoa para ensinar heresias. Apenas leia 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Você entendeu isso? Ensinamentos de demônios. Estou destacando tudo isso para que as escamas possam ser removidas de seus olhos. Precisamos perceber contra quem estamos lutando e o que estamos enfrentando. Veja, o cristão médio é um leitor superficial da Bíblia. Isso significa que eles leem a Bíblia, mas não a estudam intencionalmente. Eles leem a palavra de Deus, mas não buscam intencionalmente ganhar conhecimento da Bíblia. E esse é o problema. A primeira linha de Oséias, capítulo 4, verso 6 diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você já conheceu outro crente que está no meio de uma batalha espiritual, mas eles não sabem que estão em uma? Quero dizer, eles estão sendo atacados à esquerda, à direita e ao centro. Seu casamento está sob ataque e eles pensam que são seus amigos que são o problema. Eles estão doentes em seus corpos, mas o médico não consegue encontrar uma causa. O dinheiro deles não está dando certo, mesmo que eles tenham automatizado suas economias. Nada faz sentido para eles, independentemente do que está acontecendo, porque há falta de conhecimento. E eu digo falta de conhecimento porque um cristão superficial lutaria contra todos e tudo na frente deles. Mas um crente maduro saberia Efésios capítulo 6, verso 12, que diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra o poder cósmico sobre esta escuridão presente, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Santos, este é o conhecimento que precisamos. Saber que nossa luta não está neste reino físico, mas está no reino sobrenatural. E a coisa é que o reino espiritual pode frequentemente se manifestar no reino físico, o que pode confundir o crente superficial. Por exemplo, quando um homem possuído por um demônio encontrou Jesus em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz no verso 18 que Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino e ele foi curado naquele momento. Observe a sequência de eventos aqui. O menino estava possuído por um demônio. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino. No entanto, o resultado do demônio ser expulso foi cura. Pessoalmente, eu teria esperado que a Bíblia dissesse: e o menino estava livre. Mas não, isso não é o que diz. Primeiro, Jesus repreendeu o demônio. Em segundo lugar, ele saiu do menino. Em terceiro lugar, ele foi curado naquele momento. Então você quer me dizer que este demônio era responsável pela doença? Porque tendemos a associar os efeitos da possessão demoníaca com gritos e berros ou uma pessoa sendo desfigurada e fazendo sons não naturais.
Mas, neste caso, o resultado deste menino estar possuído por um demônio foi doença. Se você voltar a Mateus, capítulo 17, verso 15, o pai deste menino disse a Jesus: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele disse: ele tem convulsões e está sofrendo muito. Ele frequentemente cai no fogo ou na água. Então, precisamos entender que demônios não são essas criaturas de filmes que andam por aí atormentando e empurrando pessoas. Eles se manifestam de diferentes maneiras. Eles estão no reino espiritual, mas podem se manifestar fisicamente aqui. Podemos ver que sua manifestação foi doença. A doença deste menino surgiu como resultado do demônio. Daí o motivo pelo qual Jesus repreendeu o demônio. O menino foi instantaneamente curado. Então, gostaria de submeter a você que é inteiramente possível que alguma doença, alguma enfermidade não tenha cura médica porque é de natureza espiritual. Os médicos não conseguem encontrar uma causa, eles não conseguem explicar como ou por que isso está acontecendo. Mas a solução remonta à falta de conhecimento. Falta de conhecimento de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças malignas no reino espiritual. Portanto, nós, como crentes, precisamos ser orantes, mas precisamos especialmente ter cuidado para que não nos falte conhecimento em nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, verso 1, E ele chamou a si seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los e curar toda doença e toda aflição. Santos, nós também recebemos esta autoridade sobre espíritos impuros. O Espírito Santo nos capacita a expulsá-los e ter vitória em nossas vidas. Ao longo deste percurso, exploramos como os demônios podem ensinar e influenciar, levando pessoas a se desviarem da verdade. Vimos exemplos históricos de como líderes carismáticos, mas enganosos, puderam levar multidões a tragédias imensuráveis. Discutimos as características dos falsos profetas, aqueles lobos em pele de ovelha que se infiltram entre nós, e aprendemos a importância de discernir os ensinamentos verdadeiros dos falsos. O principal aprendizado aqui é a necessidade vital de estarmos enraizados na palavra de Deus. A Bíblia, com suas verdades eternas, é o nosso guia mais seguro em meio às tempestades de enganos e mentiras. Devemos nos armar com o conhecimento profundo e a compreensão das Escrituras, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a reconhecer a verdade e a desmascarar o engano. Pense nisso. Assim como um especialista em moeda verdadeira pode identificar uma falsificação pelo toque, nós também devemos conhecer a verdade tão intimamente que qualquer falsidade se torna imediatamente aparente. Nosso compromisso com Deus deve ser total, nosso amor por Jesus inabalável e nossa busca pela verdade constante. Portanto, mantenha-se vigilante, mantenha-se na luz e lembre-se sempre das palavras de Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que possamos ser um povo de discernimento e de verdade, firmemente ancorados na palavra de Deus. Que nossa fé seja nossa fortaleza e que o amor de Cristo brilhe através de nós, iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos na escuridão. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.